graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês, meus irmãos. Nós estamos aqui de volta mais uma semana, com mais uma parábola do Senhor Jesus. Como tem sido para mim de grande edificação comentar cada parábola, e creio que para você também que está acompanhando as parábolas, Deus tem edificado a sua vida. E hoje nós vamos falar da parábola das 10 virgens, que se encontra em Mateus capítulo 25, dos versículos 1 até o 13. E a palavra do Senhor Jesus diz assim: O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: Dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: A verdade é que não as conheço, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém. Meus queridos irmãos, esta parábola, a parábola das 10 virgens, ela faz parte do sermão profético de Jesus. Sermão a respeito dos fins dos tempos. E este sermão é encontrado no Evangelho de Mateus, nos capítulos 24 e 25. O objetivo desta parábola é esclarecer que a volta de Jesus será repentina e ninguém sabe quando será. Por isso, a necessidade de alertar os ouvintes para estarem preparados para a volta do Senhor Jesus. Tanto esta parábola como a próxima parábola, que é a parábola dos talentos, a parábola que vem a seguir, e outras parábolas de Jesus, falam de um Senhor ausente um tempo, mas que volta. E quando ele volta, acontece uma separação entre bons e maus, ou uma prestação de contas e um julgamento, ok? Muitas vezes o Senhor Jesus tem alertado aos homens para a sua volta e para uma prestação de contas, mas infelizmente muitas pessoas têm se mostrado tolas e cegas, negligenciando completamente a advertência do nosso Senhor Jesus. Agora, uma nota importante: algumas parábolas chamam a atenção para a diligência ao serviço prestado ao Senhor. Serviço que se faz para o Senhor Jesus e para o seu reino. Mas esta parábola, ela chama a atenção para a vida pessoal e não para o trabalho. Ela fala de vida e não de serviço, não de trabalho, tá bem? Alguns estudiosos, eles dão uma dupla aplicação para esta parábola. A primeira delas, a primeira aplicação, fala do arrebatamento da igreja verdadeira, que aguarda vigilante a volta do Senhor Jesus. Já a segunda aplicação, ela fala de um período futuro para Israel, pois Israel e também a igreja do Senhor, eles são vistos na Bíblia como virgens, tá? Como a noiva do Senhor, como as virgens. Okay? Mas a aplicação que vamos considerar aqui é a primeira, ou seja, vamos falar das virgens como sendo a igreja do Senhor Jesus, tá bem? Agora, os personagens dessa parábola, primeiro nós temos aí o noivo, tá claro aí que este noivo, ele representa o Senhor Jesus, o próprio Cristo, que é também chamado de noivo na sua palavra, tá? Agora, as virgens, elas apresentam ou representam a igreja. Muitos podem perguntar onde está a noiva, porque que a noiva não é mencionada nessa parábola, mas apenas são mencionadas as virgens. Na Bíblia, a igreja é chamada também de noiva, mas aqui nesta parábola, a noiva não é mencionada. E alguns comentaristas acreditam que a noiva não é mencionada, talvez porque o mistério da igreja ainda não havia sido totalmente revelado nesta época, tá?
O apóstolo Paulo, ele fala deste mistério em Efésios capítulo 3, como sendo a dispensação da graça, a salvação dos gentios, a igreja do Senhor, né? Que foi revelado a ele e aos apóstolos pelo Espírito Santo. E em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, Paulo fala que procurou apresentar a igreja a Cristo como sendo uma virgem pura, tá bem? Portanto, meus amados irmãos, a igreja é o grande mistério de Deus revelado aos homens, revelado aos apóstolos, a Paulo e aos apóstolos, revelada pelo Senhor Jesus, tá? A noiva, ou também podemos chamar aqui nessa parábola de as virgens, tá? As 5 virgens prudentes representam a igreja verdadeira, a igreja fiel. As 5 virgens loucas representam aqueles que professam a Cristo, mas não o possuem, tá? Todas são virgens, portanto, todas representam a igreja. Alguns pensam que as virgens loucas representam o pecador que não se arrependeu, mas isto não é assim, porque a Bíblia não chama de virgem aos pecadores, tá? Mas a igreja do Senhor Jesus. Portanto, todos representam a igreja do Senhor. Agora, um esclarecimento aqui: no casamento oriental, o noivo vai à casa da noiva. Ele vai buscá-la e levá-la para a sua casa. E neste percurso, vários amigos são convidados a se juntarem ao cortejo para ir à festa de casamento. As virgens da parábola são os convidados a acompanhar a noiva e entrar para a festa. Os convidados naquela época precisavam de azeites ou de óleo, né, para acender as suas lâmpadas e clarear o caminho para a casa do noivo, tá bem? Nesta parábola, cada virgem tinha a sua lâmpada. Todas tinham a sua lâmpada. A lâmpada era usada para clarear o caminho, para dar orientação. Isso significa que cada pessoa é responsável por buscar direção para a sua própria vida, tá? O azeite era o combustível utilizado para acender as lâmpadas. Sem o azeite, era impossível acender a lâmpada e clarear o caminho para a festa do casamento. O azeite na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. Todos nós sabemos que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, que ajuda a compreender as Escrituras, que ensina a orar e, por fim, leva o homem, conduz o homem a uma vida de consagração e comunhão verdadeira com Deus. Aleluia! Ao ler diferentes versões bíblicas, podemos compreender que todas as virgens tinham azeite. A diferença é que metade tinha azeite de reserva, ou seja, azeite nas vasilhas. Outra metade não tinham azeite de reserva, não levavam com elas azeite na vasilha, não possuíam azeite suficiente para fazer todo o percurso até a festa do casamento, tá? Agora, uma nota muito importante, meus queridos irmãos, é que a festa do casamento, ela é chamada na Bíblia de bodas do Cordeiro, tá? Mencionada em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Está escrito assim: alegremo-nos e regozijemo-nos e demos-lhes glória, porque chegou o tempo das bodas do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Aleluia, glória a Deus. As virgens que possuíam azeite de reserva foram chamadas de virgens sábias, mas as virgens que não possuíam azeite de reserva foram chamadas de virgens loucas, porque negligenciaram a necessidade de se prevenir, de estarem preparadas. Talvez as virgens loucas pensavam que o noivo ainda demoraria muito tempo a chegar e que não precisavam se preocupar em reservar azeite. São como aqueles crentes que não estão preparados para a volta do Senhor Jesus e que não estão preocupados, não estão a pensar nisso agora, estão ocupados com outras coisas, porque pensam que Cristo ainda vai demorar muito tempo, ok? As virgens prudentes, cheias de azeite, representam os salvos, cheios do Espírito Santo.
eles estão sendo conduzidos por Ele, pelo Espírito Santo, gozando de sua presença, de sua comunhão. Ao mesmo tempo, as virgens loucas podem representar aqueles crentes que negligenciam a necessidade de uma vida guiada pelo Espírito Santo. Negligenciam a necessidade de uma vida cheia do Espírito Santo. A Bíblia ordena: enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. As virgens loucas, elas representam os crentes nominais, sem a verdadeira vida de comunhão e de intimidade com Deus, que só pode ser vivida através do Espírito Santo. As virgens loucas representam também os crentes que vivem no pecado, afastados do Espírito Santo e não possuem uma vida de santificação. Meus irmãos, as virgens loucas, elas representam os crentes que vivem uma religiosidade legalista e vazia de comunhão verdadeira com o Espírito Santo. São aqueles crentes que em sua vida religiosa baseia-se em rituais e celebrações apenas. Quantas vezes o Senhor Jesus alertou para termos cuidado, para não levarmos uma vida de religiosidade vazia. Ele alertou, e nós temos comentado sobre isso em muitas parábolas, como os fariseus que professavam a crer no Senhor e obedecer ao Senhor, mas eles negligenciavam os mandamentos do Senhor Jesus. Outra nota muito importante, meus irmãos, é que a salvação, ela é individual. Quando o noivo chegou, as virgens loucas pediram azeite às virgens prudentes, mas estas disseram-lhes logo que não podiam dividir o azeite. Não se trata de uma ação egoísta. A verdade é que a salvação é individual e não pode ser dividida. A Bíblia ensina que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Podemos ensinar sobre a salvação, mas cada pessoa é responsável por fazer a sua escolha, por buscar e desenvolver a sua salvação. As virgens loucas saíram correndo para comprar azeite para elas, mas quando chegaram, já era tarde demais. A porta já estava fechada. Então elas ouviram a voz do noivo dizendo: vão embora, porque não vos conheço. Vejam que a parábola diz que à meia-noite se ouviu o grito: eis o noivo, saiam ao seu encontro. Este é o grito de alegria e de festa, mas para as virgens prudentes, para os crentes que estão preparados para a volta do Senhor Jesus. Mas para as virgens loucas, para os crentes que não estão preparados, este é o grito de desespero, é o grito de dor. Será o grande e terrível dia, o dia da volta do Senhor Jesus. Tá? Agora uma pergunta: por que a meia-noite? A parábola fala da meia-noite porque meia-noite representa um horário de trevas, de muita escuridão. Podemos dizer que é exatamente quando o pecado se multiplica, pois as trevas representam o pecado. E Jesus também advertiu que nos últimos dias o pecado se multiplicaria. Já estamos vivendo este tempo, o tempo em que o pecado se multiplicou grandemente e o mundo se torna um lugar cada vez mais inóspito para a igreja do Senhor Jesus. Por isso podemos afirmar que muito em breve o noivo irá buscar a sua noiva. Estejam, meus irmãos, pois todos preparados para saírem ao seu encontro, ao encontro do noivo. Lembrem que as 5 virgens loucas saíram para comprar azeite, mas já era tarde demais. Já não havia mais tempo para a salvação, a porta já estava fechada. Como nos dias de Noé, a porta da arca foi fechada. Somente quem estava na arca pôde ser salvo. Há um tempo para a salvação e nós vivemos este tempo, o tempo da salvação. Mas este tempo se findará, a porta vai se fechar. Portanto, você deve preparar a sua vida para se encontrar com o Senhor Jesus. Jesus encerra esta parábola com as seguintes palavras: vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. É dever do verdadeiro crente estar preparado para aquele grande dia, através de uma vida de comunhão com o Espírito Santo e santificação.
A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Depois que a porta se fechar, o tempo da salvação também se encerrará. Meus queridos irmãos, você que está me ouvindo agora, prepare a tua vida. Prepare. Nós sabemos que o Senhor breve vem para buscar a sua igreja, para buscar uma igreja pura, santa, imaculada. A igreja representada aqui pelas virgens sábias, cheias do Espírito Santo, cheias do azeite. Mas nós sabemos também que muitos podem partir antes deste dia. Não sabemos o dia de amanhã para cada um de nós. Pode chegar o fim do dia, pode chegar o fim desta vida nesta terra para qualquer um de nós e em qualquer momento. Portanto, estejam preparados. Amém? Que Deus os abençoe, meus queridos irmãos. Quero orar por vocês. E você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, você que está me ouvindo ou que está afastado do Senhor Jesus, volte-se para Ele enquanto é tempo. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã a decisão que você pode tomar hoje. Aquilo que você pode fazer hoje. Você pode decidir agora por uma vida de comunhão com o Senhor. Ele está pronto para perdoar os seus pecados, sejam quais forem os seus pecados. O arrependimento é o passo inicial para a salvação. Se você se arrepender dos seus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Amém? Vamos orar. Senhor, abençoa este irmão, esta irmã que está me ouvindo. Se por acaso, Senhor, ele tem estado afastado, ela tem estado afastada dos teus caminhos, da tua presença, eu oro para que haja uma reconciliação hoje, Senhor, para que haja perdão dos pecados, ó Pai. Eu oro, Senhor, para que o Senhor remova todo pecado, toda culpa, aleluia, pelo sangue do Senhor Jesus derramado naquela cruz. Os nossos pecados foram perdoados. Eu oro, Senhor, por este irmão, por esta irmã, arrependida dos pecados, que buscam salvação, que desejam a comunhão com Deus. Eu oro para que o Senhor ouça neste momento a sua oração, o seu coração. E, ó Pai querido, e receba-os, ó Pai. Ó Deus, que eles recebam-os na comunhão da igreja, na comunhão dos santos, na comunhão com o teu Espírito, Pai. Eu oro por eles nesta hora, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meus queridos. Que Deus os abençoe grandemente, tá? Toda semana um comentário de uma parábola. E se você gostou, se você foi edificado, deixe aí um like, um gosto. E partilhe essa parábola para abençoar outras pessoas também. Que Deus os abençoe e fique com Deus, em nome de Jesus.